Capítulo 2455 Fluxo reverso, parte 1. A lâmina furiosa gritou de dor, forçada a redirecionar parte de sua energia para reparar o amassado. Ao contrário das rachaduras, as deformações no metal alterariam a posição das runas místicas gravadas em sua superfície e comprometeriam a estabilidade de cada feitiço imbuído em um artefato com consequências potencialmente desastrosas. Lita ainda estava chocado com a inexplicável reviravolta dos acontecimentos quando o enorme bárbaro, segurando o escudo, atacou com o machado denteado na outra mão. O golpe foi mais forte do que Lit jamais havia experimentado. Nem mesmo as bestas divinas de Trude eram tão fortes, o que, como o resto da luta, não fazia sentido para ele. Que porra está acontecendo? Posso ver com a visão da vida que esse cara é na verdade uma besta imperador moldada, mas mesmo que seu núcleo violeta brilhante seja mais poderoso que o meu violeta, eu ainda deveria vencê-lo com força bruta. Lit conjurou os olhos de Menadion da torre, mas além da dor de cabeça, ele não conseguiu muito. A única coisa que notou neles foi que os olhos consideravam um machado denteado, o escudo e a besta imperador bárbara como três objetos diferentes, cada um exigindo uma varredura separada. Dane-se isso. Eu tenho a vantagem da massa e da torre. Eu posso fazer isso. Tiamat teceu nova eclipse de seu corpo, mas apenas um eclipse final de nível 5 enfraquecido saiu. Espantado, ele tentou conjurar uma nova onda de demônios como uma distração, mas tão poucos deles apareceram e tão fracos que Stargazer os ignorou. Foi então que Lit percebeu isso. Quanto mais perto ele chegava de Solos, mais o fluxo de energia se invertia, drenando sua mana e força vital para alimentá-la com eles. A segurança de Menadion para manter sua filha viva estava fazendo seu trabalho, mas também sabotando os esforços de Lit para resgatar sua outra metade. Esqueça os feitiços da torre, não consigo mais usar o chamado do vazio. Embora Lit tivesse acabado de entrar na luta, sua respiração já estava irregular. Solos está tão fraco que nosso vínculo se transformou em uma desvantagem. Pela primeira vez desde que nos unimos, a nossa soma é mais fraca do que as partes individuais. Se eu não a levar para um lugar seguro, nós dois morreremos. A pressão da luta, juntamente com a torre sugando a vitalidade de Lit a cada segundo, estava colocando uma pressão tão grande em sua força vital rachada que Lit podia sentir as feridas se abrindo sem a necessidade de um feitiço de diagnóstico. Infelizmente, Knightfall não se importou com o motivo da diminuição da força de seu oponente, ele apenas explorou o fenômeno com um sorriso. O Tiamat desviou os seguintes ataques do machado, mas não conseguiu encontrar uma oportunidade para contra-atacar. O escudo parecia estar magnetizado para Var e sempre encontrava seu caminho para interceptar a lâmina sempre que Lit se movia para a ofensiva. O amassado ainda precisava ser reparado e Lit temia que, se suas lâminas sofressem muitos danos enquanto seus encantamentos fossem desativados, elas quebrariam. 2 gumes não era nada que ele pudesse reforjar facilmente depois de reciclar os materiais com a magia de criação de Salark, mas Var era único. Nem mesmo Orion tinha certeza de como ele conseguiu dar a lâmina furiosa a sua semi-ciência e mesmo que o fizesse, criar outra lâmina também lhe daria uma personalidade diferente. Se a lâmina quebrasse, o metal poderia ser reforjado, mas Var, como Lit o conhecia, morreria. Qual é o problema, filho? Você deveria ter destruído 3 cidades perdidas. Como você pode lutar tanto contra artefatos insignificantes como nós? Stargazer zombou de Lit depois de mover seu hospedeiro atrás dele para se juntar ao ataque de Knightfall. Por que os embosquei, enquanto desta vez você me emboscou? Foi assim. Lit amaldiçoou interiormente todos eles. Contra a Estrela Negra, eu selei a maioria de seus poderes e Trails era um idiota. Contra Kolga eu tive a ajuda de todo o Conselho de Hera, enquanto contra o Grifão Dourado não só tive o Conselho e a Realeza ao meu lado, mas também um maldito feitiço de destruição. Eu nunca dominei um objeto amaldiçoado. Sempre acertei depois de identificar seus pontos fracos. Assim como vocês, bastardos, fizeram comigo.
Knight lhe contou sobre minhas habilidades, enquanto, além de Vidfell, eu não tinha ideia de que também lutara contra mais 2 legados vivos desconhecidos. Mergulhe! Tista gritou atrás dele antes de liberar uma explosão de chamas do vazio de sua boca e outra de chamas da ruína de suas asas. O anfitrião dos Targazer não conseguiu evitar o ataque surpresa e as chamas da ruína queimaram o corpo do humano e as vinhas que o mantinham unido. Stargazer gritou de fúria porque teve que consumir ainda mais energia para evitar que seu hospedeiro se transformasse em um cadáver em decomposição. Knightfall não teve tempo de conjurar uma troca em sua superfície e não podia arriscar que seu hospedeiro ou machado fosse atingido. Ele levou décadas para encontrar uma arma tão poderosa e séculos para treinar seu hospedeiro. Perder qualquer um dos dois estava fora de questão e com os anfitriões de Stargazer e Vidfell tão gravemente feridos, ele preferiu manter-se seguro. As chamas do vazio atingiram o Davros do escudo, e a centelha do caos corrompeu a mana e o metal enquanto as chamas da origem queimavam tudo. Knightfall extraiu o poder de seus cristais elementares e o circulou através do escudo para apagar as chamas. No entanto, mesmo depois do desaparecimento, ele sentiu uma ferroada na parte enegrecida do metal. Objetos amaldiçoados não tinham nervos nem receptores e não podiam sentir dor, mas essa sensação chegou perto, irritando Knightfall infinitamente. 2 contra 2. Tudo bem então. Ele disse com uma risada cruel, sabendo que seu novo oponente não era páreo para ele. O hospedeiro de Knightfall era uma besta imperador de núcleo violeta brilhante, pesando várias toneladas, enquanto o demônio vermelho era um híbrido humanoide de núcleo azul brilhante. Além disso, graças ao vínculo entre um objeto amaldiçoado e seu hospedeiro, seus poderes se acumulam. O que Lee não considerou foi que, ao contrário deles solos, não havia parceria entre o escudo e o bárbaro. Não houve conflito de vontade ou argumento no curso da ação a ser tomada. A besta imperador sem cérebro era apenas uma ferramenta nas mãos de um mestre especialista que há muito aprendeu como explorar seu verdadeiro potencial. Knightfall poderia usar o corpo do bárbaro como se fosse seu, alcançando a destreza de um ser com o poder combinado de um núcleo violeta brilhante e um núcleo de poder. Cada objeto amaldiçoado foi fortalecido por seu hospedeiro de maneira semelhante aos feitiços nível de lâmina. Cada um deles poderia lançar seus próprios feitiços com magia verdadeira, além daqueles conjurados pela mente e pelo corpo de seu hospedeiro, conseguindo lançamento triplo mesmo em combate corpo a corpo. Foi por isso que Dave estava tendo tantos problemas contra Vidfell. O corpo de seu hospedeiro era incapaz de ser lançado e devido às suas vontades conflitantes, sua respectiva mana também não se sobreporia. Tista, corra! Lee gritou a plenos pulmões e ela não o fez dizer 2 vezes, fugindo assim que Knightfall chegou perto demais para ser confortável. Garota esperta Lee suspirou interiormente de alívio depois de entender a estratégia de sua irmã. Ela interveio para libertá-lo do cerco e enfraquecer seus inimigos. Capítulo 2456 Fluxo Reverso, Parte 2. Por favor, não sou páreo para um desperto comum de núcleo violeta brilhante, muito menos para um velho monstro com talento de fria. Tista zombou interiormente do escudo amaldiçoado enquanto tentava pegá-la. A única coisa que bancar o herói conseguiria seria se tornar seu refém depois que Lee mal resgatou Solos. Tenho que trazê-los para perto da torre. Assim que chegarmos lá, Lee deverá se tornar poderoso o suficiente para derrotar esses idiotas, caso contrário, poderemos escapar. De qualquer forma é a nossa vitória. Eu vejo o que você está fazendo, mas não vou deixar, traidor. Knightfall dissipou o campo de distorção por uma fração de segundo, permitindo que Stargazer piscasse em direção ao túnel dos demônios das trevas. Lee percebeu o aparecimento dos pontos de entrada e saída, piscando após a foice amaldiçoada. Lee, não! Tista gritou, sabendo dos perigos de usar esse tipo de feitiço na presença de um mago dimensional. Infelizmente, 2 palavras não foram suficientes para transmitir um aviso adequado e Lee não estava ciente da natureza de seus oponentes nem de quão habilidosos eles eram no trabalho em equipe.
Um sorriso cruel apareceu no anfitrião do escudo amaldiçoado quando o espaço desabou atrás de Lith e a explosão resultante o desequilibrou. Lith posicionou o ponto de saída de seu piscar de modo a atingir Stargazer pelas costas, mas a explosão arruinou seu ataque e o impulsionou em direção ao inimigo mais rápido do que pretendia. O anfitrião do Stargazer sorriu quando os 6 olhos malignos gravados na superfície do cabo de Yggdrasil direcionaram seu poder para dentro e o canalizaram para a lâmina curva da foice. O arco era amplo, lento e previsível, mas Lith pôde ver com os olhos de Menadion que a lâmina agora carregava o poder coletivo dos 2 núcleos, que foi ainda mais reforçado pelos olhos malignos. Foda-me de lado. 2 gumes ainda está danificado, mas não posso arriscar me esquivar dessa coisa. Se atingir solos em seu estado enfraquecido, ela nunca sobreviverá. Lith canalizou o poder de seu núcleo de mana para a lâmina, usando a habilidade de Var, Gleipnir. Os grilhões dourados juntaram-se a Lith, Var e 2 gumes através de seus respectivos núcleos. Seu coletivo pode consertar instantaneamente o amassado e tornar a lâmina preta-branca devido ao fluxo de mana dentro dela. A torre está perto o suficiente para me impulsionar o suficiente para corresponder a um núcleo violeta brilhante, mas o problema é que não tenho ideia se o mesmo vale para minhas armas adamante. Essa foice é o produto da antiga mas poderosa magia proibida e é feita de Davros. Lith pensou enquanto mirava seu ataque para que Var interceptasse o Stargazer no lado plano e evitasse sua borda. O anfitrião da foice amaldiçoada sorriu novamente quando sua arma de repente se transformou em um gládio. O arco desajeitado e lento se transformou em um golpe elegante e rápido para baixo que atingiu Var de cima, o cabo empurrando a espada para baixo enquanto a lâmina cortava os braços de Lith. Ele gritou em estado de choque quando fogo e sangue negro jorraram dos tocos logo abaixo do cotovelo. Gavinhas negras de energia reconectaram as partes cortadas. A guerra usou seus encantamentos para voar como uma flecha contra o inimigo e proteger seu mestre. Oh, por favor! A Glaive emitiu uma gargalhada triste quando seu hospedeiro disparou a lâmina furiosa com um sol furioso. Sem parar seu movimento, o anfitrião do Stargazer inverteu o aperto no cabo e puxou de volta para cima, abrindo um corte profundo que vai do quadril direito de Lith até o ombro esquerdo, parando na altura do pescoço. Vamos ver até onde você consegue regenerar seu hospedeiro, certo? O homem ajustou a empunhadura para seguir com um corte horizontal e decapitar o Tiamat. Então, um martelo de Davros quebrou sua cabeça em pedaços e outro atingiu a lâmina do Glaive com tanta força que a onda de choque quebrou os dedos que o seguravam. Stargazer não precisava de seu anfitrião para desferir o golpe final, mas Solos também não havia terminado. O voo das fúrias criou 8 cópias de seu martelo, então havia mais 6. 4 foram apontados para os membros restantes de seu hospedeiro, um para a lâmina do gládio e o último para o cabo. Oh, merda! Se Stargazer ainda tivesse um rosto, seu sorriso teria desaparecido. Não era apenas porque era improvável que a madeira Yggdrasil suportasse o golpe de um martelo Davros lançado por uma besta divina, mas também o fato de que Solos estava correndo em direção ao objeto amaldiçoado enquanto segurava a fúria original acima de sua cabeça com ambas as mãos. Felizmente essa pequena é lenta, caso contrário, eu nunca conseguiria me esquivar com meu corpo ainda vibrando desde o primeiro impacto. Claro, também posso consertar a madeira de Yggdrasil com facilidade, mas se ela me quebrar, meu poder será prejudicado até que eu esteja totalmente. Uma explosão de chamas negras do tamanho de um rio engolfou tanto a Glaive amaldiçoada quanto seu hospedeiro, interrompendo tanto os feitiços quanto os encantamentos que eles mantinham em prontidão. Stargazer concentrou sua atenção em Solos, esquecendo que Lith estava ferido, mas ainda consciente. A fusão com a escuridão bloqueou seus receptores de dor desde o início. No momento em que superou o choque da amputação, esperou por uma oportunidade para contra-atacar. A chegada de Solos deu a ele a abertura que ele precisava, o que por sua vez desacelerou Stargazer por tempo suficiente para que o resto de seus martelos batessem. Já enfraquecidos pelas chamas do vazio, os membros do hospedeiro do Stargazer se despedaçaram com o impacto.
O cabo da gládio partiu-se em dois e fendas profundas abriram-se em ambas as peças. Quando a fúria atingiu a lâmina, as rachaduras se abriram ainda mais e o metal se soltou da madeira. Solos chegou um segundo depois que as chamas se apagaram, desferindo no que restava do objeto amaldiçoado e de seu hospedeiro um golpe que carregou toda a pouca força que ela tinha. Graças aos deuses, você está vivo. As asas de Lito pararam de bater, então ela o agarrou para impedi-lo de cair no chão. O contato direto permitiu que ela acelerasse ainda mais a recuperação de suas forças e que ambos compartilhassem tudo o que havia acontecido desde a última visita de Solos a Lutia. Mal e você também. Lit não se importava com seus próprios ferimentos. Ele precisou apenas de algumas respirações para voltar à sua condição máxima, enquanto ele poderia dizer que a essência de Solos havia chegado tão perto de ser danificada além do reparo. Se isso acontecesse, ela perderia o corpo, e até mesmo as memórias. Precisamos sair daqui rápido. Suas feridas atingiram seu núcleo de mana e força vital. O revigoramento não pode corrigi-los. Se não fosse pela torre e pela minha presença, você teria morrido ou o que quer que aconteça com você quando deveria morrer. Receio que você esteja certo. Tentei usar minha técnica de respiração e feitiços de cura, mas nenhum funcionou. Cada vez que tento recorrer à energia mundial ou à magia da luz, sinto como se meu corpo estivesse prestes a explodir e as rachaduras em minha pele se abrissem novamente. Ela respondeu usando sua bênção do céu nele. A ferida em seu peito fechou rapidamente e os cotos em seus braços pararam de sangrar. Vários membros decepados foram destruídos pelo sol furioso e até que eles os recuperassem, não havia nada que Solos pudesse fazer sobre eles. Continua no próximo vídeo.